Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é Renato Alexandre e neste momento eu gostaria de estar convidando a cada um dos que estão assistindo a este vídeo para podermos estar nos próximos minutos refletindo um pouco a respeito da palavra de Deus, para que possamos aprender um pouquinho mais da palavra, para que possamos ouvir a voz de Deus falando com cada um de nós. E neste momento eu gostaria de pedir que as pessoas que aqui estão assistindo abrissem os seus corações, que possamos refletir um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para nós neste momento, nesses breves minutos. Mas antes de nós fazermos a leitura e a meditação da palavra de Deus, gostaria de deixar com os irmãos um hino para a nossa meditação. Então, assim, gostaria de pedir que prestem atenção nesse louvor, prestem atenção na letra deste hino, que tem muito a falar com cada um de nós. Ó Deus, eu novamente aqui estou, me vendo ajoelhado aos teus pés, perante tua face, minha queixa derramar e te pedir que tu venhas caminhar comigo. Preciso de um socorro, de um abrigo, ó Deus, pois de ti vem meu auxílio e de ninguém mais. Ó Deus, estou aqui, pois o teu amor é forte, um dia triunfou sobre os laços da morte e para mim liberdade conquistou. Estou aqui pedindo a ti perdão. Ó Deus, tu vês que me encontro submisso assim, sem inclinares teus ouvidos para mim. A tua mão me livrará do poço. Ó Deus, perdoa-me dos males que causei, tantas vezes sem querer te magoei, pois contigo está a lei do amor, te perdoar. Ó Deus, estou aqui, pois o teu amor é forte, um dia triunfou sobre os laços da morte e para mim liberdade conquistou. Estou aqui pedindo a ti perdão. Estou aqui pedindo a ti perdão. Agora que nós ouvimos este belo hino, gostaria de estar convidando a cada um para estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. E o texto para a nossa meditação aqui se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, dos seus versículos 11 ao 18, que diz assim a palavra de Deus. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém,
ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Então nós vemos aqui, meus irmãos, nessa pequeno trecho do capítulo 10 da carta aos Hebreus, onde ele faz aqui um pequeno contraste na questão do sacerdócio da antiga aliança e do sacerdócio da nova aliança. Lembrando que aqui Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote perfeito. E nesse trecho aqui, nós temos que lembrar também, primeiramente, que a carta aos Hebreus ela foi escrita num contexto de apostasia, num contexto em que muitos cristãos, devido a perseguições, estavam retornando ao judaísmo, à religião judaica, estavam abandonando a fé cristã e se voltando novamente para o judaísmo. Então o autor aos Hebreus começa a escrever a sua carta para demonstrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança levítica. Então ele começa a demonstrar que a excelência de Cristo em relação à antiga aliança, mostrando que Cristo ele é superior ao antigo regime da lei mosaica. Ele começa aqui no capítulo 3, ele vai falar que Cristo ele é superior a Moisés. No capítulo 4, melhor dizendo, ele vai dizer que o descanso sabático verdadeiro nós encontramos apenas em Cristo. Ele também vai dizer que Cristo é superior ao sacerdócio levítico. No capítulo 8, ele vai dizer que o sacrifício de Cristo ele é um sacrifício superior ao sacrifício exigido na lei mosaica. E aqui, por fim, no capítulo 10, aqui que nós lemos, ele vai dizer que o sacrifício de Cristo é um sacrifício definitivo. É interessante notar aqui que ele faz aqui a citação da promessa da nova aliança. E nós encontramos a promessa da nova aliança registrada lá no capítulo 31 do livro de Jeremias, o profeta Jeremias, onde nos versículos 31 a 34, Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, faz a promessa de uma nova aliança, onde Deus ele diz que, por causa que o povo de Israel desobedeceu e quebrou a sua aliança, a antiga aliança que foi feita no Sinai, Deus então chegaria o dia, e aqui o capítulo 10 mostra o cumprimento desta promessa, em que Deus ele faria uma nova aliança com o seu povo. E é muito interessante aqui que nós vemos que esse capítulo de número 10 ele vai demonstrar que, na verdade, toda a carta aos Hebreus vai mostrar a superioridade da nova aliança. Cristo como mediador da nova aliança. E vai mostrar que o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, ele é superior. Mas por que ele é superior? Nós vemos aqui que no versículo 11 ele diz que o sacerdote na antiga aliança, na lei mosaica, ele precisava todos os dias oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo, todos os dias. E nós vemos aqui que ele diz que esses serviços sagrados eram repetidos diariamente. Porém, nós vemos aqui que no versículo 12 ele vai dizer que o sacrifício de Cristo, porém, superior, pois Cristo ofereceu a si mesmo no verdadeiro tabernáculo, que não é construído por mãos humanas, ele ofereceu-se a si mesmo apenas uma vez, e o seu sacrifício ele é válido para sempre, diz o autor aos Hebreus. E nós vemos aqui que ele ofereceu-se a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados,
O Filho unigênito de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele veio a este mundo e instituiu uma nova aliança no seu sangue. Quando nós lemos o relato da última ceia, nós vemos que Cristo ele primeiro oferece o pão, depois oferece o cálice, dizendo que o cálice é o sangue da nova aliança no sangue dele, no sangue de Cristo. A partir do derramamento do seu sangue, Cristo inaugurou uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança que, como diz aqui, na promessa de Jeremias e o cumprimento que o autor aos Hebreus diz que se fez em Cristo, é uma aliança onde Deus lhe promete que ele colocaria a lei de Deus nos corações e nas mentes das pessoas, do seu povo. E diz também Deus: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e de seus atos de desobediência. Então nós vemos aqui que aquilo que o sacrifício da antiga aliança não era capaz de fazer, e isso o autor aos Hebreus repete inúmeras vezes ao longo da sua carta, aquilo que o sacrifício levítico não era capaz de fazer, que era tornar limpa uma consciência diante de Deus, tornar uma consciência indesculpável diante de Deus, remover definitivamente o pecado, haja vista que o sacerdote precisava diariamente oferecer sacrifícios, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, aquilo que a lei não fora capaz, Cristo, através de sua obra, ele realizou e ele cumpriu o seu sacrifício, oferecendo para nós a eterna redenção. Então nós vemos aqui que através de Cristo Jesus, Deus, através da sua nova aliança, através do sangue de Cristo derramado na cruz, Cristo, ele nos assegura a salvação eterna. E o autor aos Hebreus ele diz aqui: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. E isso é muito importante para cada um de nós aqui. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que se aproximam de Cristo por meio da fé, né? Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, o quão maravilhosa é a glória da nova aliança. Uma aliança firmada no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma aliança a qual Cristo, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, ele, oferecendo a si mesmo como sacrifício, ele nos propõe a verdadeira redenção, o perdão dos pecados. Não importa, meus irmãos, que tipo de pecado você tenha cometido. Não importa se você pecou contra o Senhor. Não importa se você se considera indigno da misericórdia de Deus. Saiba de uma coisa: Cristo, o mediador da nova aliança, ele nos garante a redenção eterna. Ele nos garante a salvação, unicamente baseado no seu sacrifício naquela cruz, no derramar do seu sangue. Porque através da obra de Cristo, Deus, na nova aliança, se compromete a perdoar os pecados daqueles que se aproximam por meio da fé em Cristo Jesus. Veja que este termo, aliança, refere-se a um pacto. Deus ele entra num pacto, numa aliança, num acordo. Deus ele faz um contrato com o seu povo, onde ele se compromete a perdoar os pecados. E ele diz aqui: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios, porque o único sacrifício que fora válido, Cristo efetuou esse sacrifício. Deus ele se compromete. Ele diz: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então saiba de uma coisa: se você se aproxima de Cristo por meio da fé, os seus pecados estão perdoados. Se você se aproxima de Cristo, se você vem a Deus através de Cristo Jesus, os seus pecados estão perdoados.
E não importa se você se sinta indigno, saiba de uma coisa: Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, através dessa nova aliança, através desse pacto que Deus ele realiza com o seu povo, Deus se compromete a perdoar os pecados. E ele, como diz a palavra de Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, se Deus prometeu que perdoaria os nossos pecados, creia, confie no Senhor, deposite a sua esperança naquilo que Deus prometeu para mim e para você. Então, como diz o autor aos Hebreus também, nos acheguemos com plena confiança diante do trono da graça do Senhor. Se aproxime de Cristo, venha aos pés de Cristo. E se você ainda não reconheceu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se você ainda não entregou sua vida para Ele, saiba que Deus, através de Cristo, oferece o perdão para os seus pecados. Não importa que tipo de pecado você tenha cometido, entregue-se a Cristo, confie em Cristo, se volte para Cristo. E ele promete, porque ele fez uma aliança, ele fez um acordo, ele fez um pacto, e ele não voltará atrás com a sua palavra. Essa é a sua aliança que ele fez com a casa de Israel, com o seu povo, com o Israel de Deus. Ele prometeu que ele perdoaria os pecados. Então, não importa se você tem a sua consciência atormentada pela culpa, não importa se os seus pensamentos condenam você, se o seu coração te condena, saiba que maior do que o seu coração, saiba que maior do que sua culpa está o perdão de Deus para os seus pecados. Então se volte para Cristo, se entregue a Cristo. Veja, ele diz: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu-se a si mesmo. Cristo Jesus morreu naquela cruz, ele se ofereceu, ele se entregou. O seu sacrifício na cruz foi um sacrifício que ele fez no seu lugar. Ele morreu naquela cruz entregando-se. Ele se entregou, ele se ofereceu a si mesmo como oferta, como um sacrifício a Deus, e Deus o aceitou. As escrituras dizem que Deus, ele ressuscitou a Cristo como prova de que o seu sacrifício fora aceito. Então saiba de uma coisa: por amor a você, Cristo Jesus veio a esse mundo para morrer. Por amor a você, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança, entregou a oferta que foi aceita por Deus definitiva. E não há mais sacrifícios a serem feitos. Não existe mais nenhum tipo de sacrifício que você precisa fazer. Apenas se entregar a Deus através da fé em Cristo. Coloque sua confiança em Cristo. Deposite sua fé em Cristo. Você não precisa de mais nada para adquirir o perdão de Deus. E assim, Deus ele promete para você o perdão dos pecados, a salvação eterna. E veja que ele diz que, porque mediante essa única oferta, em outras palavras, o sacrifício de Cristo, que foi realizado apenas uma vez, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre. É uma obra acabada e completa. Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então perceba que a obra de Cristo, ela torna perfeito para sempre. Uma obra completa e acabada. Aqueles que estão sendo santificados. Processo contínuo. Todos os dias devemos procurar a santificação, conforme a palavra de Deus diz, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então, novamente, eu insisto com você: deposite sua fé em Cristo. Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, superior ao sacerdócio da antiga aliança. Ele cumpriu a promessa de Jeremias 31. Inaugurou uma nova aliança. A aliança feita no seu precioso sangue, e oferece para cada um de nós o perdão dos pecados. Então, irmãos, essa é a meditação na palavra. Se você já entregou a sua vida para Cristo, confie em Cristo. Não importa os seus pecados, não importa os erros que você venha a cometer, creia.
Deus, ele garante na sua palavra. Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança conosco. E ele não voltará atrás na sua palavra. Ele prometeu que perdoaria os nossos pecados e não se lembraria mais das nossas desobediências. Então, creia em Cristo Jesus. Continue firme, continue perseverante. Não faça como aqueles cristãos para quem a carta aos Hebreus foi endereçada. Não queira retroceder, não queira voltar para o mundo, não queira abandonar a fé. Se apoie em Cristo, confie em Jesus Cristo. Ele prometeu a salvação, ele é fiel para cumprir a sua promessa, ele é fiel para poder nos perdoar os pecados. Então saiba de uma coisa, se você já depositou a sua fé em Cristo, confie. Se você ainda não depositou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ainda é tempo. Crê em Jesus Cristo, se entregue em Cristo e os seus pecados serão perdoados. Essa é a meditação desse dia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, usar essa palavra, que essa palavra possa frutificar no coração de cada um de vocês. Lembre-se de Cristo, se volte para Cristo. Cristo, ele é superior. Cristo, ele é tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais sacrifício algum. Tudo que nós precisamos é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu agradeço e deixo os irmãos na santa paz do Senhor.